Amém significa assim seja. Então você acabou de dizer que você estará presente. Certo, Gilson? Eu peço por gentileza que você abra a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 1. Vamos estar compartilhando aqui uma palavra aqui, para mim e para você, para a glória do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 1, leremos para iniciar aqui 2 versículos. Aliás, 3 versículos. Está escrito assim, versículo 16: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aleluia. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua palavra, Senhor, e entender a Tua proposta para cada um de nós, Senhor. Nessa noite, eu te peço que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, falar com cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Pai, que possamos ouvir a Tua voz, e não apenas ouvir, Senhor, mas sair daqui desafiados para poder Te obedecer, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Eu trago um título aqui para essa palavra, que diz assim: Jesus estava certo quando me escolheu. Jesus, ele tinha certeza quando ele chamou eu e você. Ele não tinha dúvida. E eu vou falar aqui desses 2 inimigos, que eu posso chamar assim de inimigos, que é a dúvida e a incerteza, né? São coisas diferentes. A dúvida, segundo o dicionário, é dificuldade para se decidir. E a incerteza, diz lá que é estado de incerto, indecisão. Acaba andando de mão dada os dois, né? É a pessoa que tem dificuldade de tomar uma decisão, e a outra é aquela pessoa que é indecisa, né? E lá no livro, você não precisa abrir alguns versículos que eu vou citar aqui, em relação à sabedoria, lá em Tiago 1,16 está escrito assim: Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Quando o Tiago estava ensinando, quando a gente deve pedir sabedoria a Deus, ele falou: peça sabedoria a Deus, que Deus te dá de graça, mas você não pode duvidar, porque se você duvidar que Deus pode te dar sabedoria, então você será semelhante à onda do mar. E você vê como é que é a onda do mar, né? Ela vai, volta, ora está calmo, quando você pensa que está calmo, vem uma onda lá e te pega de surpresa, mas é sempre assim, uma indecisão. Ela ora vai, ora volta. Então, esses inimigos, chamados dúvida e incerteza, é uma coisa que acaba trazendo para nós dificuldade, muita dificuldade em várias áreas das nossas vidas, porque a cada dia, quando você acorda, você tem que tomar uma decisão. Você toma decisão toda hora durante o dia. Alguns tomam decisão mais importante, outras mais simples, outras pessoas, mas o fato é que todos temos que decidir. Temos que decidir, por exemplo, quando você acorda, se você primeiro vai falar com Deus, ou se você vai sair correndo para o trabalho. E antes de fazer isso, você já teve que decidir se você vai acordar meia hora antes, 10 minutos antes, para poder dar tempo de você falar com Deus e ainda chegar lá no seu trabalho sem se atrasar. Ou quem sabe a dona de casa que não precisa sair, pegar ônibus, mas também tem que decidir. Ela acorda todo dia 8 horas, amanhã eu vou acordar 7h30, porque eu quero falar com Deus de manhã. Ou a pessoa que não consegue falar de manhã,
ela decide então falar de noite, mas ela tomou uma decisão. Eu não vou fazer agora porque eu estou com pressa, mas à noite eu farei. Tomou uma decisão. Você precisa decidir para trocar o plano do seu celular? Precisa decidir para escolher uma roupa, para vir para a igreja? E as mulheres, né? Eu sei como é que é isso, às vezes ela bota uma, aí olha lá no espelho, tomou a decisão errada, aí pega outra. Aí olha lá no espelho de novo, tomou errada de novo. Esse é no meu caso, né? No meu caso, eu já estou lá na sala, ó. Eu já decidi ficar lá na sala, pronto, lá, esperando. Mas é desse jeito. Para você almoçar no self-service, você tem que decidir não comer muito e decidir o que você vai botar no seu prato. São tantas coisas gostosas. E eu, por exemplo, decido não botar nem arroz, nem feijão, nem macarrão, porque eu já como lá em casa isso. Então eu boto só as coisas que eu não como. Eu decido assim, para poder comer uma coisa diferente. Um modelo de carro, você for comprar um carro, hoje os carros são de marcas diferentes, mas são parecidíssimos. O acessório que um tem, o outro não tem, aí você tem que decidir. Para escolher um namorado, as irmãs da igreja, que são solteiras, precisa tomar uma decisão séria. Primeiro, escolher um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Né? Uma vez uma pessoa me falando que ela queria casar com uma pessoa de Deus. Aí eu perguntei para ela, você está lá no altar? Porque se você estiver no altar, você vai arrumar uma pessoa do altar. Mas se você não está lá, você vai arrumar uma pessoa lá no lugar onde você está. Amém, irmãos? Eu, por exemplo, quando não conhecia Cristo, sabe onde que eu arrumei minha esposa? No colégio. Era lá que eu estava. Eu não era da igreja, mas hoje, se eu pudesse, eu queria escolher ela mesmo, mas de preferência que fosse no altar. Eu ia ser poupado de passar por tantas coisas. Eu escolheria você de novo. Eu não sou bobo, né, irmão? Aleluia. Escolher uma igreja. Há poucos dias, conversando com um irmão que desejou vir aqui para a nossa igreja. Então eu falei com ele, querido, por que você quer vir para cá? Aí a pessoa falou, pastor, é porque aqui tem estrutura para meus filhos. Aí eu falei, e por que você saiu de lá? Você saiu bem de lá? Não, saí, pastor. Você foi liberado? Foi liberado. Só que o pastor falou comigo uma coisa, o pastor da outra igreja. Pediu para que ela ficasse um mês aqui, se ela decidisse mesmo ficar aqui, para ela voltar lá e comunicar a ele. Aí eu falei, você já voltou lá? Ela é. Falei, então, você precisa fazer isso. Você precisa obedecer o trato que você fez com aquele pastor. Se você decidiu isso, a decisão é sua, nós com certeza vamos te receber aqui. Mas você precisa acertar lá. E ela falou, amém, pastor, eu vou resolver isso. Ela precisou tomar uma decisão. Então, existem tantas coisas, serviços e produtos, tantas inversões de valores, que realmente, quando nos damos em conta, estamos de mão dada com esses inimigos terríveis, que é a dúvida e a incerteza. Eles andam pertinho. Então, você tem que escolher, falar, sai daqui. Eu não quero andar com dúvida, não quero ser semelhante à onda do mar, e nem quero ser uma pessoa indecisa. E nós precisamos pensar e pedir a orientação e ajuda de Deus. Existe também a dúvida e incerteza em relação ao chamado de Deus para cada um de nós. E é sobre isso que eu quero falar. Essa introdução aqui foi só apenas para você saber que você precisa ter certeza daquilo que Deus te chamou. Porque o nosso Deus, Ele não tinha dúvida nenhuma quando Ele te escolheu. E Ele te escolheu por um propósito. Ele não escolheu você para sair da sua casa e vir sentar no culto, ouvir uma palavra poderosa, maravilhosa, e depois você ir para casa, e depois você vir para o culto de novo, e você foi salva. Eu não acredito que Deus escolheu a gente para isso. Quando Ele te chamou, Ele já sabia quem você seria. Já sabia o que você iria atuar e como você ia atuar na casa dele, com um propósito específico.
Eu não sabia, quando me converti, que eu ia ser um pastor um dia. Eu dou graças a Deus que hoje eu sou um pastor. Eu gosto de ser pastor. Mas eu não sabia. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, que eu não sabia. Não tinha nem ideia que eu seria um dia um pastor. Passava bem longe de mim. Mas Deus já sabia. Então, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que nós pudéssemos iluminar outras pessoas. Não apenas para que eu seja luz e andar brilhando aí, aceso, e continuar um montão de gente andando na escuridão, andando no escuro, sem saber de onde que veio, sem saber onde que está e sem saber para onde que vai. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou diante de Pedro aqui e o seu irmão, ele já sabia que Pedro ia ser um pescador de homens. Ele era um pescador, um profissional da pesca. Mas quando eles estavam, inclusive, essa ocasião, foi quando eles haviam passado a noite toda e não pegaram nada. E Jesus falou para eles, joga do lado direito. Às vezes, quando eu estou pescando e não pego nada, né? Aí eu penso isso, falei, seja coisa, vou jogar a rede aqui do lado direito. Pescando peixe mesmo, né? Vou jogar do lado direito. Às vezes eu arrumo algum peixinho, né? Mas às vezes não arrumo. Agora, em relação a jogar a rede do lado direito, é estratégia. Porque talvez você está indo para um lado, e não é aquele lado que Deus quer que você esteja indo, mas você está indo para lá, tranquilo e inocente, e fiel, mas você precisa olhar para o outro lado, às vezes você não está olhando. Você está preso em alguma coisa. E aqui, quando Jesus chamou Pedro, ele tinha um plano completo. Jesus sabia quem era Pedro, sabia que teria que treinar Pedro, sabia que Pedro daria muito trabalho, e o mesmo aconteceu comigo e com você. Quando o Senhor Jesus Cristo te chamou, ele sabia que ele precisa te treinar, ele sabia que você ia dar trabalho para ele. Eu dou trabalho até hoje, mas ele já me via lá na frente. Ele já me vê lá na frente. Eu não sei o que acontecerá comigo no futuro, em relação ao ministério pastoral. Mas Deus sabe. O que eu preciso é continuar no caminho, buscando a Deus e buscando em Deus, junto com a minha liderança aqui, como que eu devo me comportar, buscando conselho, caminhando, sem dúvida. No entanto, o Senhor Jesus Cristo foi bem claro com Pedro. Jesus não enganou Pedro. Jesus falou no versículo 17, Pedro, eu te farei pescador de homens. Porque Deus queria e Ele quer que você hoje saiba com muita clareza o que Ele te chamou para fazer. Eu posso afirmar, biblicamente, que todos nós fomos chamados para ganhar e cuidar de homens. Isso está escrito lá em Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Ensina a eles tudo o que eu ensinei vocês. Então, Jesus me chamou para que eu possa ganhar e cuidar de uma pessoa. Não apenas ganhar, não apenas ser aquelas cornetas antigas que você via falando, não, mas ganhar e cuidar. Por exemplo, eu não sabia que eu ia ser pastor, mas como que eu descobri isso? Quando eu me matriculei na área de ensino, por exemplo, lá tinha uma matéria pelo nome de vocação ministerial e caráter cristão. Quando lá na sala de aula o professor começava a falar comigo, ali, dentro da sala de aula, o professor, ele pode tirar algumas dúvidas que porventura você tenha. Eu aqui eu não posso. Aqui eu não tenho tempo de perguntar. Alguém está com dúvida aí? Eu não tenho tempo de explicar a você. A gente prega a palavra de Deus aqui. Agora lá você pode perguntar ao professor. E eu era assim, curioso. Quando ele falava alguma coisa que me chamava atenção, eu perguntava ao professor. Professor, o que é isso aí? Vocação ministerial. Por exemplo, Pedro tinha vocação para pescar peixe. Mas Jesus falou assim, eu farei você pescador de homens. Ou seja, Jesus falou, eu vou colocar em você, Pedro, uma vocação para você pescar homens. E eu vou te dar, Pedro,
as iscas que você precisa para poder pescar os homens. Eu vou te dar os equipamentos que você precisa para poder pegar esses homens. Eu vou te dar o remédio que esses homens precisam para você poder dar a eles. Eu vou te dar autoridade, Pedro, para você curar esses homens, para você libertar eles, para você expulsar o demônio deles. Eu vou te dar. Aí Jesus estava falando ali a vocação que ele estava dando para Pedro, assim como ele me deu, assim como ele deu para você também, seja lá qual for a sua profissão. Pode ser que você seja um cozinheiro, mas Deus tem uma vocação para você. Pode ser que você seja um pescador, pode ser que você seja igual eu, um motorista, profissional, não importa. Um dia, Jesus falou: ei, pode continuar dirigindo o teu carro aí, mas eu vou te dar uma vocação. Você vai dirigir vidas para motorista, e eu vou te dar os equipamentos necessários para você ser uma pessoa zelosa com as vidas, para você não ultrapassar a vida de ninguém, para você respeitar a sinalização que às vezes as pessoas trazem para a gente. E eu fui aprendendo e estou aprendendo até hoje como me comportar. Hoje, agora, eu estou num novo desafio, como respeitar meus colegas pastores, porque nós somos novos. Então, nós crescemos junto aqui na igreja, mas eu preciso respeitar a opinião do pastor Renato, preciso respeitar ele, o pastor Adilson, o pastor Divino e os outros pastores, porque nós somos agora colegas de ministério, mas eu também tenho que respeitar os diáconos. Eu não posso ultrapassar. Existem diáconos que são líderes de ministério, e eu, como pastor, eu estou responsável por aquele diácono, mas eu não posso passar por ele, não posso ultrapassar ele. Mas eu sou motorista. Mas a vocação espiritual é que a gente tem que fazer uma associação. Você está me compreendendo, irmão? Glória a Deus. Jesus sabia na totalidade quem Pedro seria. Jesus sabia que em 3 anos de treinamento sairia de cena e sua obra daria prosseguimento através de seus discípulos. Então, eu pergunto agora para mim e para você: quantos anos você tem de treinamento? Quantos anos Deus está treinando você na casa dele? Se os discípulos falhassem, quando Jesus saiu de cena, o evangelho não teria chegado até eu e você aqui. Você sabia disso? Mas Jesus nos vê de acordo com a sua palavra. Por isso ele falou: eu os farei pescadores de homem. Jesus não tinha nenhuma dúvida quando escolheu seus discípulos. Ele não tinha dúvida quando escolheu eu e você. Não foi por acaso. Ele escolheu eu e você no meio de multidões, mesmo sabendo quem nós éramos, com todos os defeitos que tínhamos e temos até hoje. Hoje, quando eu fico olhando para a minha própria vida, e olhando desde o meu nascimento lá, a história que minha mãe contava, né? Aí eu fico falando: meu Deus, se eu soubesse disso, Senhor, eu já tinha me convertido há mais tempo, para mim poder estar, poder atuando muito mais tempo na tua casa e sendo muito mais útil. Ele nos escolheu lá na nossa vizinhança, no meio da nossa parentela, bairro, cidade, país. Ele nos escolheu. Lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 10 e 11, diz assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta na casa de Juda por um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Paulo, pois ele está orando. Quando Jesus escolheu Paulo, ele sabia lá onde que ele estava, a rua que ele estava, a casa que ele estava e o que ele estava fazendo. E escolheu ele para que ele fosse lapidado e recebesse o ministério da parte de Deus, a vocação, e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Por exemplo, a Jo, a intérprete aqui do MUS, ela está ali interpretando, e saiba você, quando um intérprete desse está ali, e se você passar ali na frente dela, é como se você passasse aqui na minha frente agora, você ia me atrapalhar, porque ela
está compartilhando da palavra com aqueles irmãos ali, e eles são privilegiados em relação aos irmãos que têm a mesma carência deles e que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Eles ouvem a palavra de Deus, eles conhecem Jesus, e o Senhor Jesus quer usar eles como um instrumento poderoso para entrar naquele universo ali e trazer muitas e muitas pessoas para o reino de Deus. Você concorda comigo, irmão? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Talvez você seja igual ao Pedro. Pedro já não se via assim. Ele não enxergava com clareza o plano de Deus para a sua vida. A visão de Pedro era terrena. Ele acreditava, Ele acreditava que Jesus seria um rei naquele tempo ali, e ele, com certeza, ia ser um dos seus ministros. Eles acreditavam naquele tempo. Ainda que Jesus pregava, Jesus falou para eles que ia morrer, que ia ressuscitar, falou que ia ser assunto aos céus. Tudo isso Jesus fez, mas eles só foram entender isso depois que Jesus foi assunto aos céus. E hoje ainda falta uma coisa. Jesus falou que vai voltar para buscar a sua igreja, amém, irmãos? Então você espere isso. Não saia do seu lugar, porque ele virá. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Ainda falta vir buscar nós, a igreja dele. Então fica no seu lugar. Pedro era igual aquele jovem rico. Há pouco tempo eu compartilhei uma palavra sobre o jovem rico. Ele falou que queria herdar o reino dos céus, mas o investimento dele era só aqui na terra. Só aqui na terra. Ele até disse que conhecia Jesus, a palavra, os mandamentos, mas quando Jesus falou para ele: deixa tudo que você tem, rapaz, vem e me segue. Aí ele ficou triste, porque ele era dono de muitas propriedades e o investimento dele era só aqui na terra. Sabe aqueles cristãos que vivem aqui, sabe que a nossa pátria não é aqui, mas não investem no reino de Deus. Parece que eles vão ficar aqui mesmo. Diga para a pessoa que está do seu lado: a sua pátria não é aqui, querido. Afinal, Pedro, eles andavam do lado do mestre que fazia o cego enxergar, o paralítico andar, libertava as prostitutas, ladrões, os mentirosos, ressuscitava mortos e muito mais. Então Pedro via seus problemas todos resolvidos, e isso era muito bom. Pedro falou: poxa, agora eu ganhei, ganhei a vida. Ora, eu ando do lado do mestre que pode todas as coisas, ele resolve tudo, e nós estamos aqui perto dele, é lógico que ele vai resolver nossos problemas também. Jesus pagava os impostos, mandou Pedro ir lá pegar um peixe, e dentro da boca do peixe veio o dinheiro para pagar o imposto de Jesus e o dele. Jesus curou a sogra de Pedro, fez pescas maravilhosas, multiplicou pães, restaurou a orelha de um soldado romano e muitas outras coisas. João escreveu lá no livro que se todos os milagres que eles presenciaram lá, que Jesus fez, fossem escritos, não caberia em todos os livros escritos naquela época lá. Então, quer dizer, muitas outras coisas Jesus operou e não está escrito aqui. Quem sabe naquele tempo tinha pessoas igual a nós lá, que não contavam os testemunhos. Era curado, era liberto, mas não contava o testemunho. Então, os discípulos que escreveram não escutaram e não puderam escrever muito mais. Mas o que foi escrito foi suficiente para nós. Todos esses eventos eram um treinamento para Pedro, que não entendia. Mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, os discípulos não entendiam. Aí eles haviam se reunido e Jesus falou que ia restaurar. Um perguntou: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Não tinha entendido. Então, depois que Jesus respondeu a Pedro, Jesus falou assim para Pedro: Pedro, em relação a tempos e épocas, não compete a você saber. Então Pedro, ele entendeu que sua missão seria pescar homens, contar a história de Cristo, fazer discípulo e cuidar das vidas. Irmãos, essa é a mensagem que eu quero que você leve no teu coração. Que Deus te chamou para pescar homens. Repete comigo: pescar homens, contar a história de Cristo, fazer discípulos
e cuidar das vidas. Cuidar das vidas. E nós, como temos desempenhado o chamado que Deus tem confiado a nós? Como tem sido a minha e a sua visão? Sua visão tem sido terrena ou celestial? Será que nós estamos vendo tanta multiplicação de Deus, dos pães e dos peixes, que nós estamos mais encantados com a multiplicação do que com o próprio Deus poderoso, que nos ajuda, que nos equipa? Pedro, ele viveu e morreu por causa do Evangelho. Chegou um tempo que ele preferia agora obedecer a Deus do que a homens. Não tinha nem medo de perder a sua própria vida. Um dia, ele chegando, ordenaram que Pedro não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pedro e João já estavam respondendo, eles já tinham entendido. Não, agora eu posso morrer, mas eu não paro mais de fazer aquilo que Deus me chamou. Não importa. Começou a tomar atitudes para assumir esse ministério apostólico. Ele começou a ir para o lugar que era devido, está escrito lá em Atos 1:25. Ele entendeu o propósito do seu chamado, de pescar homens e cuidar desses homens, e assim dar continuidade à obra do Mestre. Irmãos, existem pessoas que você que vai falar para ela. Lá no seu grupo de vida, no seu trabalho, na sua faculdade, é você que tem que abrir sua boca e falar para aquela pessoa do amor de Deus, contar para ela a experiência que você tem pressa para salvar, para que eles possam habitar conosco lá na glória futura que Deus tem preparado para nós. Somos nós que temos que falar. Pescar homens e cuidar desses homens era o que Pedro começou a fazer. Sua visão já não era mais terrena, e sim de reino. Se preocupou em escrever a primeira e segunda carta às igrejas para a advertência dos irmãos, e inclusive para a nossa advertência hoje. Vários conselhos tem lá na carta de Pedro. Eu queria contar uma parábola aqui bem rápido. Eu estou correndo um pouquinho por conta da hora. Que um fazendeiro, ele não podia andar, então ele estava sentado na varanda da sua casa, e de repente um outro vizinho dele, que estava bêbado, parou de cavalo lá na porteira e falou para ele: ó, eu estou indo lá agora matar aquele cara, outro vizinho deles que morava mais longe, porque agora ele vai ver com quem que ele mexeu. Aí esse vizinho falou para ele: rapaz, não faz isso não, rapaz, vai para casa, espera passar o efeito aí do álcool, depois você conversa com ele. Não, rapaz, eu sou homem de palavra, eu vou lá agora. E partiu com o cavalo para lá. Então o pai, esse fazendeiro, chamou o filho dele, falou: filho, por favor, vem cá, vai depressa pelo atalho aqui, chega lá na casa do fulano de tal e fala para ele para fugir, que o rapaz está bêbado indo lá para matar ele. E o filho entrou pelo caminho fora e foi embora, correndo. Aí, quando ele foi atravessar um rio com água limpinha, aí ele parou assim, distraiu lá com o rio, bebeu um pouco daquela água, aí lembrou, foi embora de novo. Chegou lá na frente, ele viu uma caça, e ele gostava de caçar, então ele tirou uma tiradeira do bolso, e era preciso o garoto, mirou e pum, acertou a caça lá, pegou, amarrou na calça dele lá e continuou. Só que quando ele chegou lá, infelizmente, ele já viu um tumulto lá naquela casa, e os donos da casa chorando lá, e ele percebeu que não dava mais tempo dele avisar, né, porque já tinha acontecido o fato. Então ele voltou para falar para o pai dele, e quando ele chegou perto do pai dele, o pai dele ansioso, o pai dele perguntou: e aí, meu filho? Ele: pai, aqui, eu trouxe essa caça aqui para você ver, eu consegui matar. Aí o pai dele percebeu que ele perdeu tempo com outras coisas, e não teve pressa para poder ir lá avisar aquele homem. Aí o pai dele falou: meu filho, e esse sangue aí na tua mão? Ele falou: esse sangue aqui é do animal que eu matei. O pai dele falou: não, meu filho, esse sangue aí é daquela vida que se perdeu lá, porque você não teve pressa para contar a história para ele. Entendeu, querido? Por isso que Deus nos chamou, porque Ele tem pressa que nós comuniquemos a sua palavra para aquelas pessoas que precisam ouvir da nossa boca que existe uma esperança para ele.
Existe uma esperança para mim e para você, irmãos. Existe uma esperança. Amém, queridos? Peço que você curve sua cabeça, no nome de Jesus. Quero fazer uma oração aqui. Pai, no nome de Jesus, Pai. Eu quero orar, Senhor, nessa noite, Pai, e te agradecer, Pai, pela vocação que o Senhor trouxe para cada um de nós. O Senhor nos chamou, Pai, porque o Senhor tem pressa, Pai, o Senhor tem pressa que nós contemos sobre a esperança, Senhor, do Evangelho, que o Evangelho traz para nós. Ó Deus, eu posso falar pela minha própria vida, Senhor, eu não tinha esperança de nada, Senhor. Eu achava, Senhor, que no dia que eu morresse, eu ia ficar ali dentro de um caixão para sempre. Eu não tinha esperança, Senhor. Mas no momento que eu te conheci, que alguém falou da tua palavra para mim, e não apenas falou, me trouxe aqui na igreja, me amou, me ensinou muitas coisas, Senhor. Eu pude aprender, Pai, de onde que eu vim, saber onde que eu estava e para onde que eu iria, Senhor. Eu aprendi, Senhor, que eu não posso esperar do Senhor Jesus Cristo apenas aqui nessa vida terrena, senão eu serei uma pessoa infeliz, Pai. Aleluia, Pai. Nos ajuda, Pai, ajuda o teu povo aqui, Pai, a seguir os degraus, ó Deus, que o Senhor já tem posto para cada um aqui, Senhor. Começando com a fé e com o amor, sendo pessoas operantes, Pai, pessoas produtivas, Senhor, pessoas que tenham certeza do seu chamado, Pai, que sejam bons dispenseiros de Deus, não importa, Senhor, a função ou o cargo, mas que eles possam usar para ganhar, cuidar, preparar e enviar as pessoas, dar continuidade à tua obra, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor falou que o Senhor trabalha até agora, e Deus trabalha também, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, como está escrito no Salmo 89, o Senhor falou: achei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi, a minha mão será sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. Aleluia, aleluia. Quero pedir aos irmãos que fiquem de pé, antes da gente cantar um hino. Eu vou orar depois para despedir os irmãos. Hoje tem unção com óleo. E você que está precisando de uma unção para uma cura, nós vamos estar aqui orando, nós, os pastores, nossas esposas, por você. Mas eu quero perguntar nessa noite, se você entrou aqui e você não sabia de onde você veio, nem aonde você está e nem para onde você vai, mas você ouviu essa palavra aqui, e você entendeu que Deus tem um chamado para você, Ele tem uma vocação para você, saia do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você, para que você possa tomar essa decisão com Cristo, para que você possa ver que Ele tem muito para fazer em você e também através de você. Tem um irmão lá, você pode dar um aplauso ao Senhor, irmãos? Aleluia. Pode ser bem forte que é para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está o resumo da mensagem. Está aqui Antônio Carlos, que Deus chamou ele. Ele trabalha um ministério específico na Veia. E lá na Veia, o propósito do esporte é de ganhar e de cuidar das pessoas lá. Ele joga a bola lá para isso. E ele está trazendo essa pessoa aqui. E ele vai ajudar esse irmão aqui a descobrir a vocação que Deus tem para você. Porque Deus tem para você, querido. Ailton, Deus tem uma vocação para você. Ele está te salvando hoje para que pelo seu intermédio outras pessoas venham ser salvas. Sua família, seus amigos, para que eles venham ter a mesma esperança que Deus vai colocar no teu coração hoje. Então repete comigo essa oração. Eu, Ailton, entrego minha vida diante de ti, Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu sou seu filho e o Senhor é o meu Deus. E eu recebo a vocação que o Senhor tem para mim, de ganhar,
cuidar, treinar e enviar para a honra e para a glória do teu nome. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia, Pai. Eu oro aqui, Senhor, pela vida do Ailton. Te agradeço, Senhor, por esse homem corajoso que ouviu a tua voz e abriu o coração para te receber, Senhor. No nome de Jesus, nós os recebemos aqui como nosso irmão na fé, para nos ajudar em muitas coisas aqui na tua casa, no teu reino. Para a honra e para a glória do teu nome é que nós oramos e te agradecemos, e que todos digam amém. Te sinto aqui, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me socorrer. Te sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro que eu me enviou. Aleluia! Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, mão de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem um chamado, amém, irmãos? Eu tenho um chamado. Agora eu vou orar. Você que não precisa de receber a oração para uma cura, vou estar te liberando. E os irmãos que vão receber vão estar formando aqui. Pai, no nome de Jesus, nós despedimos, Senhor, o teu povo, debaixo da tua segurança, da tua proteção, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, e que todos digam amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.